Judas, capítulo 1, a partir do verso de número 20. Posso ler? Diz assim: Vós, porém, amados, edificando-nos na vossa santíssima fé, ou fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então ele começa dizendo aqui no verso 20, amados, Judas aqui, quem está escrevendo é o irmão de Jesus, né? Jesus ele teve dois irmãos, Tiago e esse Judas que está escrevendo aqui, não é o Judas que morreu. E ele está dizendo assim: nós, amados, vocês edifiquem-se na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Amados, ele está querendo dizer o seguinte: a minha fé, quando eu nasci de novo, quando você recebeu Jesus, você já nasceu com um pouquinho de fé, né? Você nasceu com uma medida de fé. Isso vem de fábrica. É igual um computador, quando você compra um notebook, ele já vem com uma carga, né, de bateria para você usar um equipamento eletrônico do celular, e depois você precisa dar uma carga nele. Essa palavra edificar no original é como se fosse ligado numa tomada em uma bateria. É como se você carregasse uma bateria. O que Judas está querendo dizer, todas as vezes que nós oramos no Espírito Santo, nós estamos edificando, carregando a nossa fé. Amados, a oração no Espírito, segundo Judas, segundo Paulo, ela faz com que a nossa fé ela tome uma forma. Ela vai sendo edificada para uma grande construção. Por isso que o apóstolo Paulo ele sempre vai dizer assim: orando em todo tempo. E uma das armas espirituais, lá em Efésios capítulo 6, é orando no Espírito em todo tempo. Paulo ele fala em 1 Coríntios capítulo 14, ele diz: eu falo mais em línguas do que todos vós. Jesus em Marcos capítulo 16, ele fala que um dos sinais seria a oração em línguas. Amém? Às vezes, por nós termos sido ensinados de uma forma muito tradicional, porque nós somos batistas, né? Nós aprendemos que as línguas elas ficaram no passado. E as pessoas dizem assim: mas eu não sei falar em línguas. Nem eu sei falar em línguas. É uma linguagem espiritual, é uma linguagem que o nosso espírito tem. Imagine o seguinte: imagine que você tem um celular com apenas um número e tem um outro aparelho diante do trono de Deus. Só você e ele, conexão direta. Quando você precisa falar com ele, você pega o celular e fala com ele. Ao mesmo tempo que você fala com ele, ele responde para você. Em 1 Coríntios capítulo 14, o apóstolo Paulo fala assim que a oração em línguas é uma coisa totalmente diferente. Quando eu oro em línguas, a minha mente ela não toma participação nisso. Quando a gente está falando, ela está dizendo assim: mas o que você está falando? Está ficando louco? Está falando? O que é isso? A Bíblia diz que você não fala aos homens, mas você fala a Deus. Você fala mistérios e segredos espirituais. Nesse momento, se você está falando 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos com ele, você está falando segredos espirituais que o diabo não entende. É por isso que o diabo combate muito isso. E ao mesmo tempo está vendo uma informação do trono de Deus para você. Amados, é tão poderoso isso. Deixa eu dizer uma coisa. Se algum crente, vive uma vida secreta de pecado, vive em adultério, se é jovem, vive em fornicação, se algum crente é mau caráter nos negócios, se é mentiroso, se tem problema com a língua, se tem problema, por exemplo, de dentro da igreja ter uma postura, lá fora não consegue ter uma postura diferente, eu vou dizer uma coisa para você. Se você começar a orar no Espírito, se entregar a Ele, duas coisas vão acontecer. Ou você terá que parar, ou você será mudado por Deus. Amados, se você pegar, por exemplo, um travesti que está no pecado, uma prostituta há 40 anos no pecado, viciada no pecado, jovem nas drogas, e ele foi ministrado sobre a oração em línguas, Judas diz que quando ele começa a orar no Espírito, a fé dele é edificada e há uma transformação de dentro para fora, uma mudança de dentro para fora. Sabe o que acontece, amados? É como se Deus ele fosse empurrando toda a sujeira para o lado de fora. A primeira coisa que acontece, esse estudo que nós estamos dando sobre a vida no Espírito, né, ele é tão poderoso, ele é tão maravilhoso, que você pode ficar tranquilo. Quando nós decidimos estudá-lo, toda oportunidade que você tiver de vir aqui,
alguma coisa talvez aconteça no seu dia, ou no momento de você vir, ou visão de alguma coisa. Pode saber que o inferno inteiro está se preparando para não deixar você saber disso. Porque no momento em que você sabe, você é liberto, você entra numa outra dimensão de Deus. Quando você começa na prática da oração em línguas, e eu vou falar a respeito de tudo isso, esse estudo vai falar a respeito de tudo isso. O que é a oração no Espírito? Né? As pessoas dizem assim, a oração no Espírito não é como muitas pessoas pensam, fechar os olhos e dizer, não é isso. Né? A oração no Espírito é algo que vai brotar dentro de nós. E o interessante, qual é a ação dela? Eu falei para vocês, você tem uma prostituta que está há 40 anos, um travesti, né, um drogado, uma pessoa que está no pecado, que não consegue deixar o pecado, no momento em que ela vai se entregando, ela vai se entregando, ela vai se entregando, ela vai sendo limpa. Sabe o que acontece? Uma coisa muito interessante. A pessoa começa a praticar. E ela ainda, na verdade, não consegue vencer alguns pecados que ninguém sabe. Só ela sabe. Alguns erros que ela comete, alguns vícios. Coisas que ela odeia fazer, mas ela não consegue estar agarrado nela. Ela vive praticando esse tipo de coisa. Mas à medida em que você vai orando, o Espírito Santo ele entra dentro de você e ele pega aquelas fortalezas, aquele alicerce de incredulidade, onde a palavra de Deus ela não pode atingir dentro de áreas de você. O Espírito Santo ele começa a bater nesse alicerce de incredulidade, nesse alicerce de fraqueza. É por isso que o apóstolo Paulo ele fala em Romanos capítulo 8, a partir do verso 26, que o Espírito nos assiste nas nossas fraquezas. Aí nós precisamos entender qual que é a fraqueza. A fraqueza é não conseguir viver segundo a perfeita vontade de Deus. As pessoas que nascem de novo, todas elas têm desejo de ter um encontro real com Deus e viver uma vida de milagres e viver em Deus. O problema é que elas saem da igreja e elas voltam para o pecado. Nossa, mas tem pessoas que fazem isso? Bem-vindo ao grupo dos seres humanos que estão sendo aperfeiçoados em Deus. Não deveria ser assim. Mas ainda existem áreas na vida das pessoas que dominam elas. Então, vai passando o tempo, eu já disse aqui para você, a ação do Espírito Santo, amados, é tão importante que a Bíblia chama ele de o ajudador. Um dos nomes do Espírito Santo é Paracletos. Dentro desse nome está que ele é o nosso advogado. Ele é o nosso conselheiro, ele é o nosso mestre, mas ele é o nosso ajudador. Se eu disser para você assim, um exemplo muito bobinho, mas se eu disser assim, deixa eu falar, Jailton, pega comigo isso aqui, vamos colocar lá dentro. Se o Jailton vir aqui pegar esse pedestal e colocar lá dentro, ele me ajudou, certo? Está correto, não está? Só que eu ajudei o Jailton? Não, quem fez foi ele, não foi? O Espírito Santo faz assim, Jailton, pega. E eu pego. Nós pegamos juntos. Aí nós levamos juntos. O Espírito Santo ele não é autônomo, amados. Uma das coisas que nós precisamos entender, o Espírito Santo ele não é autônomo para tomar decisões na minha vida. Ele jamais virá em mim e me pegará e me levará a Deus. Jamais. Ele virá em mim. Ele vai me mostrar áreas da minha vida que precisam de necessidade que eu não sei. Porque eu só posso mudar áreas da minha vida se eu souber que eu tenho. Você sabe que tem crentes no ministério, tem pastores, tem ministros, tem mulheres e pastores, tem mulheres na igreja, jovens e tudo mais, que estão pecando em coisas que nem acham que é pecado. Não percebem que estão pecando. As pessoas que são mais maduras, quando ouvem elas falar, percebem que elas estão pecando. Ou quando você olha para algumas pessoas, na atitude delas, você vê que elas estão errando. Mas para ela é normal isso daí. Para ela não atingiu aquele nível, eu estou errando nisso. Então, se eu não sei que eu estou errando, eu não posso ter mudanças. É por isso que o Espírito Santo ele vem e joga luz nessas áreas escuras dentro da minha vida e ele torna muito claro. Lembra, eu falei o exemplo da laranja para você, a pessoa que chupa uma laranja, né, e gosta de comer o bagaço, ele vira, né, para você comer o bagaço, você vira. O Espírito Santo ele faz do mesmo jeito, ele pega você, tudo bonitinho, aleluia, glória a Deus, esse homem é uma bênção, esse irmão é uma bênção. O Espírito Santo faz isso aqui, vira do lado dos abençoados. Sabe o que acontece, amado? As fraquezas, os pecados, os erros ficam todos nítidos. A primeira coisa, quem se escandaliza conosco somos nós. Rapaz, eu não sabia que era assim. Eu não sabia que eu praticava isso. Rapaz, eu faço. Aí nós começamos a ficar com vergonha de nós mesmos, das nossas atitudes. Só que nós não percebemos. Aí o diabo estava dizendo, tá vendo? Você é malandro, safado, pai, você não tem jeito. Mas não, é o contrário, irmãos.
é uma ação do Espírito Santo me mostrando que eu preciso de mudanças naquela área. Já é um processo do Espírito Santo na minha vida, que eu preciso mudar. Então, agora que eu sei, o ajudador ele vem, ele vai pegar nessa área junto comigo e ele vai mudar essa área dia após dia. A cada vez que eu vou orando no Espírito, eu vou me edificando, eu vou transformando a minha fé, eu vou edificando a minha fé, eu vou criando uma estrutura dentro de mim, aonde essas áreas conseguiam chegar e fazer morada dentro de mim, o alicerce, elas não conseguem mais. Vai chegar um tempo que muitos de nós vai dizer assim, tá? Você vai passar por isso. Você vai dizer assim, rapaz, eu parei de fazer aquele negócio. Eu parei de falar aquilo, eu parei de agir dessa maneira. Você nem percebe, mas já passou por um processo de edificação e você está mais maduro. O papel da oração no Espírito Santo é deixar que o Espírito Santo ele venha e tome o controle da sua vida. Eu disse para você, então, se uma prostituta, um travesti, um drogado, ou um marido, ou qualquer pessoa que vive no pecado, uma mulher, alguma coisa, ou hábitos de crentes, se você se entregar a isso, duas coisas vão acontecer. Ou você tem que parar de orar no Espírito, ou pode dizer a Deus, porque haverá mudanças poderosas na sua vida. Amém, amados? Por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizendo assim, nós não sabemos orar como convém, mas ele me assiste nesse momento. Sabe por quê, amados? A oração no nosso português, na nossa palavra, ela não consegue expressar a necessidade que nós temos. Não existe uma linguagem no mundo, de qualquer idioma, na verdade, que possa expressar a grandeza de Deus. Senhor, a gente só pode, você pode dizer assim, todo poderoso, maravilhoso, grandioso, mas chega um momento que falta falar, o Senhor é. Não tem como falar. Porque falta palavras para você dizer o que Ele é. Da mesma maneira, falta palavras para você dizer assim, eu tenho necessidade de oração do Espírito Santo. E não sabe, aí o Espírito Santo ele vem e diz assim, o que ele está querendo dizer é isso. A necessidade que ele tem, que ela tem, é essa área. E eu vi, na verdade, um comentário de um pastor abençoado dizendo assim, as pessoas então se entregam à oração no Espírito. Digamos que você, e olha que coisa interessante, irmãos. A sua mente ela fica infrutífera. O que quer dizer infrutífera? Ela não tem participação na linguagem do Espírito Santo. Quer dizer que você possa, não se escandalize com isso, né? Pode ser que você possa estar orando no Espírito o dia todo e pensando numa pizza. Você está com fome pensando numa macarronada, você está desconectado. Uma das coisas que eu dei o exemplo da pizza, mas você pode estar trabalhando numa máquina sem tirar a atenção, né? Os seus sentidos estão, a sua razão está fixada na máquina, na produção que você está fazendo, mas o seu espírito é em atividade. Deus ele tirou essa conexão para que você se tornasse livre. São duas coisas totalmente independentes, que trabalham independentes. A minha razão ela está funcionando, eu consigo observar tudo que está acontecendo, eu consigo pensar e até questionar o que eu estou falando, né? Enquanto o meu espírito está orando. Orando no espírito. Quando você passa uma hora, irmãos, você é edificado uma hora, e você conseguiu dar ao Espírito Santo a condição dele vir e produzir mudanças reais e permanentes na sua vida. Sabe o que são mudanças reais e permanentes? São aquelas situações que você sempre estava voltando para o mesmo local. Né? Rodava e voltava para o mesmo local. E de repente ele está tirando isso de você para que você não volte mais para aquele estágio. Ela é permanente, ela é duradoura. Para que você não volte mais aquilo. Aquilo que você caía, você não cai mais. Na verdade, você entrou por uma porta, né? E você passou por isso e agora você está num outro estágio. Aqui, como se chama o primeiro ano? É primeiro ano mesmo, né? Na escola. Você vai aprender as vogais, né? As consoantes e tudo mais. Mas você passa depois pelo segundo, pelo terceiro, pelo quarto, pela quinta série. Não é isso não? Quem está na quinta série não aprende coisas do primeiro ano. As vogais, né? A formação das sílabas e tudo mais. Não é verdade? A mesma coisa quando o Espírito Santo ele vai edificando você, amados. Ele vai levando você para outros níveis, você vai abrindo portas e entrando. Aquelas coisas lá do passado já se passaram. Aí você entende, nós queremos que foi Paulo que escreveu o livro de Hebreus, né? Por algumas coisas, mas o autor de Hebreus ele diz assim no capítulo 5 e também no capítulo 6, no início do capítulo final e início do capítulo 6. Ele diz assim para a igreja, ele fala, olha, deixemos de parte, joga isso de lado, põe para escanteio as doutrinas elementares, os rudimentos das doutrinas elementares de Cristo.
Amados, olha, é de assustar o que um homem, esse camarada, ele pode dizer. Primeiramente, ele fala assim, sabe isso que Cristo falou? Parece até pesado isso que eu vou dizer para você. Não, mas ele é direcionado pelo Espírito. Sabe isso que Cristo falou? Rapaz, engaveta isso aí já era, já foi. Ele está dizendo assim, deixamos de lado, vamos colocar de lado os rudimentos da doutrina de Cristo. Isso é início, você já passou por isso. Vamos deixar, quais são as doutrinas, na verdade? São os batismos, são, na verdade, a imposição das mãos, né? São a questão do juízo. Então ele está falando, essas coisas elementares, que é as vogais, as consoantes, rapaz, deixa isso de lado e vamos caminhar para o que é perfeito. Vamos avançar. Amados, Paulo está dividindo duas categorias de pessoas. Pessoas que vão ficar dentro da igreja aprendendo as vogais e o abecedário, e pessoas que já vão estar fazendo mestrado, doutorado, já estão fazendo, sabe, são PhDs. Ele está diferenciando de pessoas que estão avançando e pessoas que estão, na verdade, ainda no princípio das coisas. Então ele fala, pare com isso e vamos avançar para frente. Agora, amados, olha que interessante. O próprio apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, que quando eu falo, então a minha mente ela fica infrutífera. Eu posso estar dirigindo o meu carro e falando do Espírito. Você lembra que eu falei, foi no domingo, que um grande pastor, né, Smith Wigglesworth, né, ele recitou 14 montes, e perguntaram para ele assim, quanto tempo você passa em oração por causa do poder que havia na vida dele? Ele disse assim, eu não oro mais que 5 minutos. Vocês lembram disso? Só que eu não passo mais de 5 minutos sem orar. Então assim, ele orava todo o tempo. Mas como é que alguém consegue orar? Você está na fila do mercado, você fala um pouquinho. Oh, Deus de Deus, maravilhoso. Vai para o gerente do banco, está com o patrão, não espera que eu preciso orar. Não é dessa maneira. É por isso que Paulo fala assim, orando todo o tempo no Espírito. Essa é uma arma, amados. Satanás sabe que essa é uma arma, na verdade, que o destrói. Olha só, a oração em línguas, então, quando você passa orando, você fala assim, irmão Wagner, mas se eu todos os dias orar 5 minutos no Espírito, você vai dar 5 minutos de condição para que o Espírito Santo venha e faça o máximo para mudar a história da sua vida. Quando eu digo história da tua vida, ele está falando de presente, ele está falando de futuro, ele está falando de filhos, casamentos, ele está falando de tudo. Se a juventude, amado, se eu tivesse descoberto isso, graças a Deus, porque eu descobri isso com 25 anos, tenho 41 anos, mas se eu tivesse descoberto isso quando eu tinha 12 anos, 10 anos, 15 anos, meu Deus do céu. Amado, se eu conseguisse, Wagner, conseguisse andar nos níveis das dispensações das minhas revelações, eu estaria virando o mundo de ponta cabeça. Eu vou explicar para você. Se eu conseguisse acompanhar as revelações que Deus me dá, da palavra, né? As visões, se eu conseguisse acompanhar, amados, eu estava virando esse mundo de ponta cabeça. É que as revelações, ela vêm, mas existe um processo de Wagner, me edificar, correndo atrás delas. Amém? Amados, em relação a Jesus, a Bíblia diz que ele era menino, ele crescia em estatura e em graça e em sabedoria diante de Deus e dos homens. Jesus, o crescimento de todos os homens é dessa maneira. Só que olha só a nossa desvantagem. Jesus era desde criança, ele crescia pelo lado de fora, mas no mesmo nível que ele crescia do lado de fora, ele crescia do lado de dentro em Deus. Aí nós nos convertemos com 15, 16, 20, 30 anos e tem que correr atrás disso. Porque a gente agora tem que correr para crescer espiritualmente. Jesus não, ele já veio crescendo espiritualmente no meio das suas formas. E se eu orar no Espírito por meia hora, você estará dando meia hora de condição para que o Espírito Santo venha e produza o máximo de mudança na sua vida. Se você disser assim, mas se eu orar 12 horas por dia, 12 horas por dia, você vai passar o dia todo orando, né? E só vai dormir. Pode falar, irmão? Pode? Amém. Amém. Mas a intenção é essa, né? É provocar em vocês a situação. Mas eu vou chegar lá. Eu quero dar todo o fundamento de texto, para depois a gente pegar na Bíblia inteira sobre a questão do batismo do Espírito Santo e a linguagem do Espírito Santo.
Eu vou falar depois algumas coisas em relação a isso. É claro que eu não vou conseguir falar hoje, mas eu vou dar os fundamentos do que ela faz primeiro. Primeiro eu vou dizer os benefícios ao vendedor. O vendedor vai vender um carro para você, vai numa concessionária. A primeira coisa que ele faz, ele mexe com os seus sentidos. Ele diz, olha o carro. Aí você... Aí ele fala, entra dentro do carro. Aí você entra e você sente aquele cheiro assim. Você já está, mano. Ele já está mexendo nos seus sentidos. Aí liga o som. Aí você... Você ouve aquele som? Já está mexendo na tua audição. Agora ele fala assim, agora dá uma volta, faz um test drive. Na hora que você começa a dirigir com o carro, aí é só você querer o produto. Você já quer o produto. Você está entendendo? Então, assim, a intenção do ensino é seguir da mesma forma que o apóstolo Paulo faz e que Jesus faz. Primeiro, nós vamos mostrar os benefícios. Aí depois você vai dizer, eu quero isso. Amém? Porque se eu chego aqui, vamos batizar todo mundo no Espírito Santo. Eu nem sei o que é isso. Eu já ouvi tanto falar, tanto absurdo disso. Então, primeiro, amado, nós vamos provocar os teus sentidos em relação a isso, mostrar quais são os benefícios. Porque depois, para você ser batizado, é pela fé. É rápido. Não me lembro, não vai entrar nesse assunto agora, porque senão eu vou fugir do que eu estava falando. Tudo bem, Raimundo? Nós vamos chegar lá, ele vai estar na sequência, tá? Nós já quer logo. E assim, a primeira coisa, então, a primeira ação do Espírito Santo, quando você está orando em outras línguas, orando no Espírito, é que ele vai edificando, ele pega junto com você, ele mostra áreas na sua vida, a sua linguagem muda, a sua maneira de pensar muda, a sua maneira de ver as coisas muda. Aí você entende assim, peraí, então se eu orar em línguas, eu estou fazendo o quê? Eu estou dando condição para o Espírito Santo. Deixa eu explicar para você como que é. Fábio, vem aqui, vou ilustrar. O Fábio é o Espírito Santo. Eu sou o Wagner, tenho um monte de problemas. Aí vivo patinando e não consigo crescer nas áreas. Ele é o Espírito Santo. Ele tem um plano total de Deus para todos os dias da minha vida. Ele veio enviado pelo Espírito, por Deus, para assumir o lugar de Jesus. Lembra que Jesus andou com os discípulos? 24 horas. Agora o Espírito Santo ele foi dado no lugar de Jesus. Da mesma maneira que Jesus estava para os discípulos 24 horas, Jesus me socorre, me socorria. Jesus me ensina, Jesus ensinava. Jesus falou, eu vou, mas não vos deixarei sozinho. Darei outro Consolador. Essa palavra outro Consolador, amado no grego, ela tem o significado outro da mesma espécie. Porque você tem outros diferentes. Vou dar um exemplo para você. Você tem aqui na Bahia tem muitos tipos de bananas, não tem? Tem banana d'água, banana da terra. Para nós é nanica lá. Tem banana maçã, não tem? Então você é tipo assim, mas tudo é banana. Não é isso não? Você tem banana da terra e você tem banana maçã. Não tem vários tipos de frutas assim? O que Jesus estava querendo dizer não é que ele seria uma banana maçã e o Espírito Santo seria uma banana da terra, não. Os dois seriam, se fosse para você entender a linguagem, bem simples, os dois seriam banana da terra, do mesmo tipo. Deu para entender ou não? Os dois são Deus, os dois são consoladores. Então a palavra, quando ele diz assim, vos darei outro consolador, eu te darei outro do mesmo tipo, exatamente como eu. O que acontece? Aí veio o Espírito Santo. Aí ele veio morar dentro de mim, porque Jesus foi embora, né? Morreu, ressuscitou, veio morar dentro de mim. Aí eu vou vivendo a vida sem sentido, me atrapalhando, aí eu aprendo. Conheço a verdade me liberta. Aí o Espírito Santo, Paulo diz assim, Romanos 8, 26, né? Ele me assiste nas minhas fraquezas, orando por mim, segundo a vontade de Deus, porque é segundo a vontade de Deus que ele intercede por mim. É o que Paulo diz. E ele vai orar por mim o plano perfeito de Deus. Aí, o que eu faço? Quando eu vou orar no Espírito, ele vai criar a oração dentro do meu Espírito. Quem ora é o meu Espírito, sou eu, o Espírito, estou falando. Mas quem está criando a oração é ele. Por isso que eu abro a boca. Por quê? Ele tem todo o poder de criar algo, mas eu tenho a autoridade de jogar para fora e transformar o mundo de fora. O Espírito Santo tem um poder criador. Ele, junto com o Pai, com Jesus, criou todas as coisas do universo. Amém, amados? Amados, eu fico maravilhado todos os dias quando eu vejo o sol, eu vejo a lua e vejo as estrelas. Né? Eu, às vezes, entro na internet para ver os corpos celestes.
E me assusta aqui lá. Naquela imensidão, eu fico imaginando eu lá em cima, meu Deus, estaria desesperado, porque é muito assustador lá em cima. Mas Deus criou e tudo funciona perfeitamente. Ele criou com esse poder. E é esse Espírito que criou aquela palavra, através de Jesus, esse poder. Então ele vem com esse poder e forma oração dentro de mim. Só que nada vale se eu não colocar para fora. Deus, quando ele restaurou todas as coisas, ele criou, ele não pôs para fora. Ele disse, o que ele fez? Ele disse Deus, haja, aconteça, forme-se. Não é dessa maneira? Jesus venceu dizendo assim, está escrito, aconteça, levante, veja, ressuscite. Não é dessa maneira, amados? Eu e você estamos no mesmo princípio. Então o Espírito Santo, ele cria a oração poderosa. Eu abro a boca, ele tem o poder, mas eu tenho autoridade. Quando eu jogo para fora as línguas, as orações, eu estou afetando todo mundo do lado de fora. Todo mundo do lado de fora. Olha que coisa interessante. O pastor David Robson diz sobre a adoração e a oração em línguas que um dia ele teve uma visão. O que acontece? Ele teve uma visão de uma pedra sendo jogada em um lago. E você sabe, quando você joga uma pedra em algum rio, alguma coisa assim, ele forma uma onda, não pode? Aí a água forma uma onda. E ele ficou percebendo aquilo e ele perguntou assim, Senhor, o que é aquilo? O que quer dizer essa visão que o Senhor está me dando? Aí o Espírito disse para ele, David, você sabe aquela pedra que caiu e criou a primeira onda? Ele diz assim, o que é? Ele diz, quando você começou a se edificar no Espírito, em adoração, em outras línguas, aquela pedra é a minha autoridade, a oração, o poder sendo gerado dentro de você. Isso vai mudar, vai fazer uma mudança dentro do teu espírito. É aquele processo que eu falei para você. Né? Me lembro de falar do processo do David Robson, para não fugir disso. Amados, quando nós pertencemos a outras denominações, eu não sei se você já teve a experiência de nascer numa outra denominação, em que as pessoas consideravam as práticas e as regras tão santas como a Escritura. Nós tínhamos que usar uma camisa fechada, nós tínhamos que usar uma gravata, um terno, né? Nós tínhamos, as mulheres usavam uma blusa até aqui, como chama aquilo? Um coque? Um coquezinho. Já viram isso ou não? A saia até aqui embaixo. Não podia, amados, não é brincadeira, não podia raspar as pernas, as axilas, e em algumas denominações não podia usar desodorante, porque era vaidade. Homens, acreditem, mulheres e homens que aqui estão presentes, homens dormiam com as suas esposas com roupa social e jeans. Mulheres do mesmo jeito. Tudo tem que ser com a luz apagada, toda a situação, porque Deus sabe aquela situação. Por quê? Se você olhasse por uma televisão, 3 meses de gancho, sentado, sem comer nada. Você pensa que é brincadeira? Tem isso ainda? Ah, então aqui na Bahia acontece isso, né? Não, parece que isso é jugo, amados. Só que o apóstolo Paulo fala em Gálatas, isso tem aparência de santidade. Amém? O apóstolo Paulo fala que isso tem uma aparência de santidade, mas ela não tem o poder de refrear os impulsos sexuais. Eu estava falando com um irmão outro dia, se você pegar, eu tinha muitos jovens amigos, e de uma denominação que era assim, realmente. Né? E nós íamos lá, porque a gente gostava do poder. Né? Não gostava das coisas, a gente era jovem, a gente gostava do poder. Aquele negócio todo de fluir em Deus, aquele negócio todo. Só que, nesse meio de muita manifestação, tem muita meninice. Né? Eu falei para você, tem um profeta que já sai lá, subindo nos bancos, aquele negócio todo, girando. Daí já vem para cima de você e fala assim, Deus não deixa vir para cima de mim. Mas é papado, mas é em cima de você. Você está entendendo? Então, assim, eu me lembro de muitas manifestações dos profetas e tudo mais, dizendo assim, tem um lotado de jovens. Aquele culto abençoado, né? Porque
Igreja muito pentecostal é aquela coisa, você canta, você não precisa se afinar, não precisa porque ninguém ouve nada, você começa a aleluia, aquele negócio todo, né? E você está falando, o pregador não está ouvindo nada, ele tem que gritar muito mais alto, porque é um barulho só. Né? É um fogo, é um negócio todo, mas também é um descontrole. Né? Na verdade, é uma falta de equilíbrio. Amém, amados? E o que acontece? Aí depois de tudo cantava, a gente, aquele negócio todo, aí viu o profeta dizer assim: um jovem nessa noite pecou e Deus vai matar. Na hora, todo mundo. Todos chorando. Ele disse: levante. Eu estava lá, mano. Eu estava lá. Levante. Aí levantou um. Não é você, pode sentar. Levantou, não é você, pode sentar. Levantou todo mundo. Né? Aí a irmã de um amigo nosso, Paulinho Santos, né? Levantou: é você, ele gosta, confessa o teu pecado e tal. Mas assim, todos tinham pecado. Né? Todos estavam ali. Então, assim, mas é aquele negócio de atirar, né? Vamos jogar um verde para colher um maduro. Mas o que eu quero dizer com isso, amados? A ação do Espírito Santo, nem sei porque eu estou dizendo isso, que eu entrei nisso agora. Me lembra? Ok. Romanos. Né? Por quê? Ele dizia assim: eu quero ter um encontro com Deus. As pessoas dizem: você tem que ser santo. E para ser santo, você tem que usar esse tipo de roupa, esse tipo de gravata, esse tipo de vestido, esse tipo de cabelo. Você não pode ver televisão, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. E ele tentava fazer isso durante um tempo. Só que aí ele continuava pecando, porque as coisas eram muitas pessoas. Né? A diferença, amados, é que você não pode mudar do lado de fora para dentro. Você pode pegar uma pessoa extremamente pecaminosa e dar um banho de loja, parecer um crente poderoso, aquele negócio todo, mas dentro ainda está naquela situação. A diferença é que quando o Espírito Santo ele começa a ação pelo lado de dentro, ele vai quebrando, imagine assim, dentro de você é da seguinte forma, né? Isso é uma ilustração, né? Não é que é assim, você sabe que não é assim. Mas dentro de você existem áreas: finanças, saúde, casamento, filhos, cada área dentro de você. O Espírito Santo, o que ele faz? Ele vai visitar cada área na sua vida. Cada área. Ele vai olhar, ele vai somar, ele vai ver. E ele diz assim: eu preciso edificar você nessa área. Porque se eu não acertar essa área, você vai se arrebentar lá na frente. A ação do Espírito Santo não é assim, como uma varinha de condão. Então, mudou. Não é isso. Ele vem, por exemplo, tem uma área. Por exemplo, o irmão Robson diz uma coisa muito interessante. O marido estava orando em mas ele não sabe que ele estava orando. Mas na mente dele, ele achava que estava orando por um carro novo. Orando em o Espírito. É para que viesse o carro. Aí o Espírito Santo foi lá e sondou o coração dele, chegou para o pai e disse assim: uma ilustração. Olha, ele está pedindo um carro novo, mas o que ele precisa é parar de gritar com as coisas. Então vamos trabalhar essa área na vida dele. O Espírito Santo sabe a área em que eu preciso ser edificado. Então tem pessoas, na verdade, nós somos tentados em áreas diferentes, não é? Nós temos problemas em áreas diferentes. Tem pessoas, na verdade, que não conseguem ver coisas dos outros e pega para ela. Ela acha que é um presente para ela. Né? Ela passa num lugar, isso é bonitinho, ela leva embora. Né? Ela tem mania de pegar e roubar as coisas dos outros. Tem outras pessoas que são desonestas. Tem outras pessoas que são mentirosas. E tem outras pessoas que vivem caindo em todo tipo de pecado. Então, por exemplo, se o Fábio tem uma tentação numa área, aí sendo uma outra área, o diabo não vai tentar o Fábio na tentação da Iris, porque para ele aquilo não tem jeito. Então é na área que ele tem uma fraqueza que o diabo vai bater. Tiago diz uma coisa muito interessante, o irmão de Jesus, ele diz assim: jamais diga que eu sou tentado por Deus, você é tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém. Essa coisa, amados, na verdade, sim, tem que entender quando Deus nos prova o coração do homem, para a gente não misturar as coisas. A Bíblia diz que Deus não tenta ninguém, porque ele não pode ser tentado pelo mal, que Tiago diz. Então nenhuma tentação vem de Deus, porque ele não tem isso, ele não pode produzir isso dentro de você. Aí ele diz: mas nós somos tentados pelas nossas próprias, alguém pode dizer? Cobiças, por aquilo que nós somos atraídos.
aquilo que nós gostamos. Então, aquilo que você sempre erra é o que você mais ama. Por isso que você precisa da ajuda do Espírito Santo para ir lá e tirar você dessa área. Edificar aquela área na sua vida. Amém, amados? Glória a Deus. Vamos continuar falando aqui. Eu estava falando de votos. Então ele jogou a pedra, o Espírito Santo falou assim que aquela primeira ação estava mudando ele por dentro. Aqui. Você não está entrando na revista ainda, amados? Né? Porque tem um assunto muito importante na revista. Eu quero pegar um grupo maior de pessoas. Mas eu estou passeando por ela. Você vai encontrar isso dentro dela. Amém? E assim, e diz, essa é uma ação dentro de você que está mudando, essa é a primeira onda. Aí ele viu, quando você joga, não cria só uma onda, cria uma segunda onda, uma terceira onda, uma quarta onda, não é assim ou não? E ele disse, e a segunda onda, o que é? O Espírito Santo diz assim, são os seus sentidos que estão sendo batizados. Amados, eu achei isso demais. A primeira onda, o Espírito Santo veio e afetou aquela área que eu sou fraco. Aquela área em que eu tenho fraqueza, aquela área, por exemplo, que eu vivo caindo. E que nem eu sei que eu preciso de ajuste. Aí ele me faz ver e ele começa a produzir uma mudança naquilo lá. A segunda onda, onde ele atingir uma área na minha vida. Agora ele vai para uma outra área. É o batismo dos sentidos. Você sabe o que é isso? Os teus sentidos físicos. Aquilo que você pensa, aquilo que você vê, aquilo que você ouve, aquilo que você fala. Os teus sentidos. Porque o homem é doutrinado a andar pelos sentidos. Né? Ou você, quando ouve uma notícia muito ruim, você nem liga. Aquilo lá não te joga para baixo muitas vezes, não? A ação do Espírito Santo faz com que aquilo lá fique. Você ouve, tenta tremer, mas você está tão forte naquilo que qualquer notícia não te abala mais. Porque ele trabalhou, ele edificou aquela área na sua vida. Não tem coisas, amados, que você bota os olhos, se você olhar, por exemplo, famílias. Você olha, por exemplo, o casamento, de repente, do marido e fala, meu Deus. E aquilo que você olha, assim, quer destruir você na fé, você precisa que queria morrer. Ou você olha para os filhos, ou você olha para um parente, para um irmão, alguma coisa assim, e fala, meu Deus. Aquela situação que você viu quer destruir você. A segunda onda é quando o Espírito Santo fortifica você, batiza você nos sentidos. Aquilo que você vê não te afeta mais. Ele bate em você. Igual a onda bate na casa, nas duas casas. Bate em você e quer tentar. Enverga, mas você está alicerçado. Você está conseguindo entender, Marcos, o que eu estou dizendo? A primeira, na verdade, ela cria uma situação forte em você de você não andar mais no pecado. E não mais cair em pecado e ser escravo do pecado. A segunda batiza você nos sentidos. Aquilo que você ouve, vê e sente já não te abala mais. Você sabia que tem pessoas que você sempre vai olhar para elas e parece que elas não têm problema? Você nunca vai ver elas. Você nunca vai ver a pessoa. Tem pessoa que você chega de manhã no serviço, não sei se é assim, você diz bom dia. Por quê? Por que bom dia? Já está querendo te dar umas tantas, que negócio não olha. Não tem gente que é assim ou não? Só que tem gente, amados, na vida do Espírito que você nunca vai ver uma mudança dela. Parece que não tem problema. Está sempre do mesmo jeito, no mesmo nível. Só que se você for olhar e andar de perto, você vai ver que os problemas são terríveis. É porque essas coisas não abalam mais. Foi criada uma estrutura do Espírito Santo onde a palavra está edificada e ele não tem mais. Não tem mais problema. Nessa condição, isso não afeta mais eles. Amém? Desejamos ser assim ou não? Glória a Deus, não? Aleluia, glória a Deus. Vamos, a primeira onda é isso. Ela tira você do pecado. Diga comigo, a primeira onda. Diga a primeira ação do Espírito Santo. Me livra do pecado. Diga a segunda ação do Espírito Santo em mim. Batiza os meus sentidos. Não vivo mais. Os meus sentimentos. Amém. Quer ver? Agora ele viu uma terceira onda. Ele diz assim: o que é isso daí? Ele falou: a terceira onda, maior, que está chegando perto da praia, é quando a ação de dentro ela começa a esperar, vai do lado de fora. Aí você já começa a atingir o lado de fora.
as pessoas que não assim. Atinge a esposa, atinge o marido, atinge os filhos, atinge os pais, atinge o vizinho, atinge as pessoas. É nesse momento, amados, nessa caminhada, que não é um dia, que não é um mês, que não é um ano, mas são anos de caminhadas. Por isso que a Bíblia diz que o fruto do Espírito é perseverança, é paciência e longanimidade. Quando você decide andar em Deus, você está assumindo um compromisso dizendo assim: eu, sou cabra macho. Mulher assim: eu sou valente. Ainda que demore 10, 15, 20 anos, eu vou ver o plano perfeito de Deus. Amém, amados? Você começa no primeiro ano, no segundo ano, você viu que você cresceu em algumas áreas. Só que você tem que crescer mais ainda. Aqueles que pecavam já deixaram de pecar, mas ainda estão sendo abalados por algumas coisas que vêm. Aí você continua no processo de edificação, sendo edificado no Espírito. Aí você vai ver que passando 1 ano, 2 anos, você já está mais forte. Vai chegar um tempo, amados, que Deus vai dizer assim: o que você faz da vida? Não bate-papo. Se Deus chamar você para fazer um cafezinho, eu gosto de café, então você cafezinho. Se eu gosto de chá, Deus chama você para tomar um chá. Né? Deus fala: vamos tomar um cafezinho? Vamos lá. O que você faz da vida, Jailton? Ele diz assim: Jackson, o que você faz da vida? Ah, Senhor. Ele diz assim: olha, você tem se edificado em mim, você tem. Para não ficar decepção de pessoas, deixamos assim: Ana, o que você faz da vida? Bate papo com ele, bate papo. Dá um cafezinho. Aí ele diz assim: Ana, Jailton, Jackson, todos vocês, você tem se edificado em mim durante muito tempo. E você tem crescido em muitas áreas dentro da sua vida. Você chegou agora num nível em que as ondas, o poder dentro de você já tem afetado as pessoas do lado de fora. Eu gostaria de chamar para você para algo maior. A Bíblia diz assim: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. A seara é grande, mas poucos são ceifeiros. Sabe por que poucos são ceifeiros? Porque existem poucas pessoas qualificadas. A Bíblia fala: não se engane. Todas as pessoas querem viver no mais alto nível de Deus. Então, muitos são chamados. Vem todo mundo, vem todo mundo. Só que nem todos são qualificados. Deus diz assim: não. E o processo do não quer dizer que você não serve. É que agora não. Depois sim. Volta lá de novo para fazer o estágio. Não pule barreiras. Aí volta de novo, primeiro estágio. Você está entendendo? Porque muitos querem vir servir a Deus. Esses homens e mulheres que se perdem pelo meio do caminho, com dinheiro, com prostituição, homens e mulheres de Deus todos que morrem antes do tempo, ou não morrem, estão presos, ou acabam o ministério, todos eles começaram bem. O problema, amados, é que eles se lançaram no ministério. Você sabia que os homens, na verdade, levantam outros homens? Os homens muitas vezes olham e dizem assim: você tem um potencial, vem e transforma um camarada ou uma mulher em um ministro muito poderoso. Só que quem levanta é Deus. E deixa eu dizer para você: Deus, quando chamou os discípulos, Ele diz: vem e me segue. Não foi isso, não? 3 anos e meio junto andando, dia e noite ministério. Amados, aquilo foi uma faculdade 24 horas. Né? Quem está fazendo faculdade aqui? Iris, Felipe, Wallace e Sandra, né? Os outros que já fizeram técnico. 24 horas sentado lá e o professor blá 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 blá. Agora a gente vai ter, na verdade, uma lição prática no campo. Vamos para o campo. Amados, eles tiveram, na verdade, um professor 24 horas. Na teoria, Jesus ensinava, Jesus pregava, Jesus dizia como que era, agora vamos para a prática. Vamos pegar alguns demônios, vamos ressuscitar alguns mortos, vamos fazer cegos verem, vamos para lá, vamos para lá. Então, na prática, eles tinham a teoria, mas eles tinham a prática, eles tinham um fundamento, mas tinham ação. Agora, pastores e ministros e mulheres são levantados em ministérios não por Deus. Por isso que fraquejam. Por isso que eles dão muitas vezes para as igrejas. Né? Tem que sempre pegar um gancho dessa maneira assim. Né? A questão de se edificar, para me lembrar, a questão de edificar o processo, muito chamado por escolher. Então, eles começam um processo
E muitas vezes tem que trazer atrativos, não é atrativos, entretenimentos. Todo final de semana, todo mês tem que ter um entretenimento para que a igreja, porque no dia em que deixar de fazer o entretenimento, as pessoas vão. Ministros muitas vezes seguram a igreja com campanhas. Acaba uma campanha e bota o povo noutra campanha. Campanha das 7 chaves. A campanha agora das 7 correntes. A campanha agora dos 7 montes. Rapaz, não vai acabar nunca. Eles vão sempre achar um meio de. Sabe por quê? Porque no dia que acabar as campanhas, as pessoas vão embora. Amados, quando as pessoas, na verdade, começam a trazer artistas, eu não sou contra isso mesmo, né? Trazem artista e tudo mais, aquela situação para promover a igreja, ele sempre vai ser dependente disso. Você lembra, não esquece de falar. Você lembra, por exemplo, que Jesus, Pedro diz assim, olha, estão dizendo que você não paga imposto, ele pegou uma moeda e disse assim, de quem é a imagem da moeda? Você lembra? Ele olhou e falou, é de César. Jesus diz assim, dê a César o que é de César. Você lembra disso ou não? Sabe o que acontece? Jesus estava dizendo assim, de quem é a moeda? É de César. Então a moeda não fala de César. É dele. Sabe o que acontece, amados? Aquilo que você mais ama, aquilo que você mais deseja, você vai acabar na mão. Se a pessoa é dinheirista, gananciosa, ela vai acabar na mão dos gananciosos. Se a pessoa, na verdade, aí você pode imaginar todo dia que vai acabar na mão. Se você é espiritual, você vai acabar na mão do espiritual. Amém? A edificação. Então, Jesus chamou os discípulos e treinou eles 3 anos e meio. Então, pessoas são levantadas sem essa preparação. Muitos são chamados, só que Jesus dispensa. Deus dispensa. Não. Sabe a seleção de uma empresa? Aquela seleção que começa, eu já participei disso, começa 40, 30, 20, a peneira vem chegando. 10, 5, 3 na sala. Já aconteceu isso com você ou não? Aí você acaba sendo selecionado. Então, assim, é mais ou menos isso, a seleção do Espírito, assim, chama todo mundo. Aí ele vai sondar o fundamento. Você vai agora para o estágio de novo para ser edificado. Então ele chama a primeira ação do Espírito Santo, ele vai pegar o Felipe. Posso dar para você, Felipe? Posso pegar você como exemplo? O Espírito Santo vai chamar Felipe, vem cá. Você vai andar comigo agora. Eu vou produzir primeiro em você a primeira mudança, que é dentro de você. Você produziu em mim, produziu em todo mundo. Produziu nos discípulos. Todo mundo faz coisas. Felipe, agora eu vou produzir isso. Aquelas áreas que você tem deficiência, ele vai assistir você. E segundo o plano de Deus, ele vai orar para você. Felipe passou aquele nível. Não foi fácil. Tive vontade de assistir muito bem. O diabo ensina. O diabo sabe que alguém está sendo preparado para o reino. Né? Aí agora o segundo estágio. Batismo dos sentidos. Felipe vai passar por todo o processo. Só que aí tem um outro processo de andar com o Espírito 24 horas comigo, no Espírito andar com Jesus. 24 horas o Espírito ensinando Felipe. Agora o Felipe já não cai mais naqueles erros, naqueles pecados bobos que ele nem sabia. Agora o Felipe está sendo treinado e edificado a não viver mais, não se abalar por aquilo que vê ou sente, pelos sentidos. O poder está participando dos sentidos. Passou. Terceiro estágio. O Felipe está andando agora. E o que está dentro agora está do lado de fora. O Felipe fala e as pessoas são impactadas. O Felipe dá uma palavrinha do nada, tomou uma água com alguém na empresa, na escola, falou que bateu um papo. Uma palavra sem ele perceber mudou a vida daquela pessoa numa área que ela precisava. Mudou toda a história da pessoa, uma palavra que ele disse. Que o Espírito Santo agora está afetando as pessoas por causa do Filho. Esse é o processo natural, amados, da oração no Espírito. Por isso que Jesus diz, falarão novas línguas. O apóstolo Paulo fala que nós, na verdade, falamos mistérios, a mente não compreende, mas falamos segredo de Deus. E Judas diz que nós nos edificamos. Amém?